Olá, eu espero que todos venham estar bem. Estamos aqui para mais um dia, para falar um pouco da Palavra de Deus. Este devocional, ele vai falar com você neste dia. Eu espero que você venha assistir até o fim, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Eu quero já iniciar este vídeo dizendo que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em Marcos, no seu capítulo de número 6, que tem como tema: Jesus retira-se para Nazaré. Muitas das vezes você está tentando certificar-se porque que algumas coisas na sua vida não têm dado certo, mas muitas das vezes é necessário que você venha se retirar de alguns lugares ao qual você está. Nós vemos através desse texto que Jesus ele vai se retirar para Nazaré. Muitas das vezes Jesus ele quer sair do meio da multidão, sair do meio daquela muvuca, e muitas das vezes ele vai para o monte orar. Somente neste tempo que Jesus ele encontra a comunhão, ele tem um tempo para falar com o Pai. Muitas das vezes você está buscando algumas coisas a acontecer na sua vida, mas isso só vai acontecer quando você se retirar de alguns lugares ao qual você está frequentando. Muitas das vezes eu não sei se é aquela família, aquele local a qual as palavras têm sido negativas. Às vezes um amigo que está influenciando a fazer algo que você não quer fazer, porque você está sendo influenciado pelos maus costumes desses lugares a qual você está frequentando. A palavra do Senhor vai dizer que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então você precisa iniciar com novos hábitos, hábitos estes que vai te levar ao crescimento. Ou seja, eu não sei se é um vício que você tem que deixar, eu não sei se é alguns lugares que você frequenta, a bebedice. A palavra do Senhor vai dizer para que nós não venhamos estar entre os comilões de carne e os beberrões de vinho, porque a bebida ela leva as pessoas à pobreza. Ou seja, Deus ele tem um crescimento, mas nós precisamos adquirir novos hábitos para o crescimento. Lembrando que a prosperidade, o crescimento da parte do Senhor não está no meio das bagunças, não está no meio dos maus costumes, dos maus hábitos. Nós precisamos nos renovar com bons hábitos. Jesus ele dá exemplo nessa palavra de Marcos, no seu capítulo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia ali fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estavam admirados da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Nós vemos aqui que Jesus ele estava aqui no meio da sua terra onde ele nasceu. Muitas das vezes você está num lugar onde as pessoas elas lhe conhecem, e você não vai crescer e prosperar neste lugar, porque as pessoas lhe conhecem, elas sempre vão te acusar, sempre vai falar das suas origens, vai lembrar de quem você é, vai lembrar de onde você veio e de quem você é parente. Então muitas das vezes o lugar a qual nós estamos não é agregado para nós crescer. Muitas das vezes nós precisamos fazer como Abraão, a qual Deus disse a ele: sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão não tinha GPS, ele não sabia para onde ele iria, mas ele pela fé ele creu e foi e recebeu o seu milagre, porque Deus disse a ele: eu vou fazer de você uma grande nação, e você será uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vemos aqui que quando Jesus operou alguns milagres na cidade onde ele tinha sido criado, onde ele tinha vivido,
nós vemos que alguns aqui se escandalizaram e falaram: não é este filho de José, filho de Maria? Eles começaram a colocar obstáculos e eles foram incrédulos e não creram. A palavra do Senhor vai dizer que o justo ele viverá da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos que muitas das vezes nós precisamos adquirir novos hábitos, sair do local onde nós estamos para o crescimento da parte do Senhor Jesus. E nós vemos que Jesus, ele curou alguns enfermos ali somente e não operou muitos milagres ali. Muitas das vezes você está num local onde você não vai receber o milagre da parte de Deus, por conta da incredulidade dos que estão à sua volta. Exaltado é o nome do Senhor. Eu lembro que uma vez eu tive um negócio próprio, a qual eu tinha uma pessoa muito próxima que tomava conta desse negócio comigo, mas eu sempre tive fé em Deus, e Deus mandava os clientes, Deus prosperava, mas essa pessoa que é muito próxima a minha, eu amo essa pessoa, uma pessoa que está no meu coração, mas por conta dessa incredulidade dessa pessoa, as coisas não fluíam. Até fluía, mas por conta da incredulidade Deus falou comigo, por conta da incredulidade desta pessoa. Eu não quero você fazendo negócio com esta pessoa. Eu quero que você se afaste, que você venha fechar as portas, porque eu vou te abençoar, mas vai ser você, aleluia, e quem eu determinar que venha estar com você. Porque aquela pessoa, ela murmurava do nome de Deus, falava: cadê o seu Deus? Onde está a sua fé? Cadê o seu Deus que você crê? Que ele não faz nada. E o nome do Senhor era escandalizado. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele não operava muitos milagres nesta cidade, por conta da incredulidade do povo. Muitas das vezes você vai ter que se retirar do local onde as pessoas são incrédulas e começar um novo tempo sobre a direção de Deus. Eu tenho uma palavra para a sua vida neste dia, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhecer. E o tempo de Deus chegou para a sua vida, mas você só precisa entender que você precisará se retirar, porque o profeta na sua terra, na sua casa, dentre os seus familiares, ele não tem o crescimento, como Jesus diz aqui, o profeta ele é sem honra na sua casa, na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Muitas das vezes você está tentando exercer um ministério onde você está, mas as coisas não têm fluído, você não tem oportunidade. É porque Deus ele está chamando você para um novo propósito. Tente entender o propósito de Deus, ora a Deus, entenda o verdadeiro propósito dele, que ele falará com você. Eu não sei se o propósito de Deus na sua vida é evangelizar nas ruas, eu não sei se o propósito de Deus na vida sua é você fazer um canal no YouTube e falar de Jesus. Eu não sei se o propósito de Deus na sua vida é levar você para pregar em outras igrejas, em outros locais, mas o profeta na sua casa, e ele não tem honra no meio dos teus. Muitas das vezes nós precisamos entender o verdadeiro propósito do Senhor na nossa vida, para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes você está tentando pregar para o mundo, mas Deus quer apenas usar você para que você fale da palavra de Deus para os seus familiares, para que você fale para os seus amigos, na faculdade onde você estuda, na sua escola. Ou seja, Deus ele tem um propósito na vida de cada um, mas é preciso você entender o verdadeiro propósito de Deus. E é preciso você entender que você vai precisar deixar alguns hábitos, algumas coisas que você faz, algumas pessoas que você está andando junto, você vai precisar deixar essas pessoas para trás. Muitas das vezes nós amamos essas pessoas, mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele que quer o seguir vai ter que negar-se a si mesmo, deixar as suas próprias coisas, aleluia, e carregar a sua cruz. Glória ao nome do Senhor. Alguém uma vez chegou até Jesus e falou: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar os meus familiares. E o próprio Jesus disse a eles: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Jesus ele estava falando da vivificação pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então o Senhor ele te dá vida, ele te vivifica. Jesus falava acerca dos que eram mornos, dos que eram mortos em si mesmo. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la nesta terra, para ganhar na eternidade. Não é perder de forma que você vai perder a sua vida de forma natural, não.
Você vai perder porque você vai morrer para as coisas da terra e viver para as coisas de Deus. Eu espero que esta palavra, este devocional tenha falado com você. Eu peço como forma de gratidão que você venha ativar o sininho, se inscrever neste canal, comentar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, não por mim, mas como gratidão ao nome de Jesus.